Olá, gente! Estou de volta com mais um vídeo de novidades literárias da semana. Esse quadro que eu faço quase todas as semanas, às vezes eu furo, mas a gente tem mantido uma boa média. É um quadro para mostrar as novidades do mercado e hoje eu vou fazer aquele esquema de abrir os livros aqui, as caixas em tempo real, então eu não sei direito o que vai ter dentro delas. Mas antes da gente começar a abrir essas caixas, eu preciso dar um recado para vocês sobre a nossa leitura coletiva de maio, que já foi anunciada lá no Instagram. Aliás, me siga, caso você ainda não me siga lá, porque eu divulgo os cronogramas, as novidades, eu divulgo tudo por lá. E o livro que a gente vai ler este mês de maio vai ser um clássico de Henry James, chamado A Volta do Parafuso, que eu vou ler nessa edição lindíssima, publicada agora pela editora Darkside, então ela tá fresquinha, é uma edição caprichada, como a Darkside costuma fazer, ela tem ilustrações, como vocês podem ver, bem assustadoras, bem góticas, porque essa é uma história de fantasmas, né? A famosa história de fantasmas, crianças órfãs que vão morar numa mansão de um parente distante no interior da Inglaterra, e existem coisas suspeitas acontecendo naquela casa. É uma clássica história de fantasmas publicada no final do século XIX, então tem toda aquela ambientação vitoriana que a gente adora. Não é um livro, assim, com coisas nojentas, explícitas e nada disso. É muito mais sutil, é muito mais sugerido do que de fato mostrado. E a gente vai ter o patrocínio da editora Darkside, que inclusive criou um cupom de desconto se vocês quiserem comprar essa edição lá no site da loja Dark. É um cupom de 10% e, além de comprar o livro, vai vir uns materiais extras, né? Vão vir esses cartões, né? Entre outras coisinhas, de cabeça para baixo aqui, com as ilustrações exclusivas da edição aqui coloridas. Dá uma olhadinha lá no site da Darkside e aproveite o cupom de desconto. E olha aqui embaixo também o cronograma de leitura, as datas das lives, as minhas sugestões de metas de leitura. E compareça na live de abertura, porque eu vou dar as instruções. E se você já fez leituras coletivas antes, você sabe como eu costumo fazer, mas tem sempre aqueles que estão chegando pela primeira vez. Então, vai lá na minha live de abertura, a data, o horário tá aqui embaixo, e aí você vai saber direitinho como é que vai funcionar, beleza? Agora, então, chegou a hora de abrir caixas. Vocês estão preparados? A gente vai começar, eu tenho, assim, especificamente, na edição de hoje, a Record mandou muita coisa, a Companhia das Letras. Eu separei especificamente essas editoras para mostrar aqui hoje. Então vamos lá, começando por esse aqui da Record, é uma caixona bem grande. Aliás, essas caixas todas eu reaproveito depois quando eu vou enviar livros para os meus apoiadores. E, aliás, eu tenho que agradecer aos apoiadores e apoiadoras que fizeram a migração, né, do Padrim pro Apoia-se, conforme eu pedi. O pessoal foi, eu tô muito feliz. E acabei agora nesse fim de semana de ver que a gente bateu a meta do audiolivro, né, do Graciliano Ramos. Então, você apoiador e apoiadora, vocês vão começar a receber episódios com a minha leitura comentada de alguma obra do Graciliano Ramos que vocês vão escolher. Eu já coloquei a enquete lá no mural do Apoia-se. Entra lá no formulário, vota, e o livro mais votado vai ser transformado em audiolivro comentado, que vai ser exclusivo para os apoiadores. Então, vai lá ver. É a sua recompensa, vai lá ver. E eu estou enrolando, mas eu tenho aqui na minha mão um livro, assim, desses polêmicos, né? Mas sempre causa, assim, muito espanto, porque é uma obra inédita de ninguém menos que Gabriel Garcia Marques. Em agosto nos vemos. Eu digo que é polêmico porque eu já li a respeito dessa publicação, que veio com um bottom, né, um brochezinho aqui. É uma daquelas publicações póstumas, existe toda uma discussão se deve-se publicar essas coisas ou não. O Garcia Marques não publicou em vida, mas os herdeiros, agora que ele morreu, decidiram publicar, né? Mas às vezes é uma obra que não está acabada, que o autor não achava que era boa o suficiente para ser publicada. Tem sempre essas polêmicas, né, com todos os livros póstumos. E aí a gente fica na dúvida, devemos ou não devemos ler e publicar os livros que os autores não quiseram? Se a gente proibir também tudo de uma vez, a gente deixa de ver um monte de coisas que importantes, né? Por exemplo, toda a obra do Kafka
né? O famoso Franz Kafka, o autor da Metamorfose, do Castelo, do Processo, ele não queria que a obra dele fosse publicada. Ele, inclusive, pediu para um amigo destruir, e esse amigo não obedeceu e publicou. Ainda bem que ele publicou. Então, enfim, é com grande emoção que escrevo estas breves palavras para você que é fã do nosso querido Gabriel Garcia Marques. Eu sou fã e, inclusive, o meu vídeo de sexta-feira foi uma reação ao primeiro teaser do 100 Anos de Solidão, que é outra obra póstuma, né? O Garcia Marques não queria adaptar 100 Anos de Solidão para o cinema ou TV, mas agora tá saindo, né? Os herdeiros dele estão permitindo algumas coisas. E eu assisti o teaser e comentei, então vai lá assistir. Quando o Gabo faleceu em 2014, tivemos uma notícia dessa obra na qual ele vinha trabalhando, mas soubemos que a família havia decidido não publicá-la póstumamente porque o autor não a considerava pronta. Qual não foi nossa surpresa? Aqui quem tá falando é a editora executiva, a Renata Petengil, né, que trabalha na editora Record. Qual não foi nossa surpresa quando, no ano passado, os agentes literários nos comunicam que, após considerar o assunto com muito carinho, os filhos haviam resolvido compartilhar essa obra-prima com o mundo, o que nos deixou imensamente felizes. Chamar de obra-prima eu acho que é um pouco exagerado, é só um argumento de vendas, porque provavelmente não é dos melhores trabalhos dele. Não tô dizendo que é ruim, mas se o próprio autor não considerava que o livro estava pronto... Enfim, minha experiência com a leitura em Agosto Nos Vemos foi avassaladora. Uma experiência literária daquelas que sacodem o nosso mundo, nos viram de ponta cabeça e quase nos tiram dos eixos. A forma magistral e verdadeira como Gabo caracteriza a personagem Ana Madalena, como compõe sua vida, suas emoções e seus pensamentos, me deixou com taquicardia, literalmente. Que mulher, senhoras e senhores! Fiquei sem palavras ao concluir o livro. Não conseguia falar, só sentir e refletir. É isso aí. Bom, como ainda não temos tantas informações assim, né? Vamos ler. Bom, é um texto curto, porque é daqueles que tem grande espaçamento entre as linhas, né? Uma fonte de tamanho grande e a própria gramatura do papel é daqueles grossinhos. Então faz com que o livro tenha lombada, pareça grande, mas eu tenho certeza que é uma leitura rápida. Todo mês de agosto, Ana Madalena Bach pega uma barca para a ilha onde a mãe está enterrada e visita o túmulo dela. Essas viagens se tornam um convite irresistível para que ela se comporte como uma pessoa diferente por uma noite a cada ano. Escrito no fascinante e inconfundível estilo de Gabriel Garcia Marques, Em Agosto Nos Vemos é um hino à vida, ao desejo feminino e à resistência do prazer apesar da passagem do tempo. Esse romance, publicado após a sua morte, é um presente inesperado de um dos autores latino-americanos mais queridos dos últimos tempos. É uma protagonista feminina ainda, né? Que agora, parando pra pensar, não é tão comum. Bom, ele tem muitas personagens mulheres boas e fortes, mas muitos dos seus livros, dos que eu já li pelo menos, são protagonizados por homens. Agora, quando eu paro pra pensar... Bom, enfim, Em Agosto Nos Vemos. É claro que, apesar das minhas ressalvas, é um livro que eu estou curiosa para ler e eu torço muito para que seja belíssimo, como eles estão prometendo, né? Esqueci de mostrar também que veio uma sacolinha, né? Com as borboletas amarelas, né? Símbolo de Gabriel Garcia Marques. Vamos a mais um da Record aqui. Raquel de Queiroz. Amo ela também. Mas eu sempre fiquei muito chateada, porque eu já publiquei umas 3 ou 4 resenhas de livros da Raquel de Queiroz que eu gostei muito de ler, mas todos esses vídeos tiveram baixa audiência. Daquele tipo assim que, puxa, desanima, assim. Você fala, nossa, vou continuar trazendo a Raquel? Parece que vocês não gostam. E eu não consigo entender, ela é tão boa. Há quem fale, mas a Raquel, posições políticas, tal, questionáveis. Mas, gente, é boa literatura, gente. É boa. E perto das desgraças que a gente tem hoje em dia, né? Bom,
O Grupo Editorial Record apresenta a nova edição de Caminhos das Pedras, de Raquel de Queiroz. Numa sociedade em que a mulher deveria desempenhar exclusivamente os papéis de mãe, esposa e dona de casa, Raquel de Queiroz nos revela a força de uma mulher que decide seguir os seus desejos, mesmo que implicasse em um divórcio. Noemi é tanto infratora quanto heroína da própria história, pois a punição que sabia que enfrentaria não foi suficiente para convencê-la a continuar um casamento sem amor. Muito bom. Ó, só pra mostrar aqui pra vocês. Foram todos esses daqui, ó, da Raquel no canal, ó. As Três Marias, o Memorial de Maria Moura, o 15 e o Dora Doralina. Tirando o 15, que esse foi bem de audiência, os demais foi bem fraquinho. O que é uma pena, porque são livros excelentes. Dora Doralina, por exemplo, é um livro que me cativou demais. Eu gostei muito dessa personagem, dessas mulheres da Raquel, né? Aqui temos mais uma. E é isso aí. Vai entrar pra minha fila sim. Vamos ver. Se vocês se interessam, né? Coloquem aqui embaixo nos comentários. Agora vamos mudar de editora. Vamos falar da Companhia das Letras. Ai, que bonitinho. Olha só. O Mary Poppins é da coleção da editora Zahar, daqueles clássicos da Zahar. Ai, veio cheio de coisinhas, vamos ver. Uma nécessaire, é isso, né? Uma bolsinha, um catálogo de clássicos que vieram para ficar. Acho que é um catálogo de obras da editora. Tem até uns joguinhos aqui, como se fosse uma revistinha. E o livro, né? O livro que deve ser, obviamente, o livro que inspirou aquele filme. Tem uma versão moderna desse filme, né? Eu não assisti, mas eu gostava muito da versão antigona, dos anos 60. Eu sabia as músicas, quer dizer, tentava saber, né? Porque o filme era dublado e as partes das músicas eram em inglês. E eu tentava cantar, né? Tá aqui, Mary Poppins, da L.P. Travers. Inclusive tem um filme, esse filme eu assisti, que mostra como foi o processo do Disney, do Walt Disney, né, o dono da Disney, na época em que ele fez o filme, para conseguir autorização para a autora para gravar aquele filme, porque a autora não queria deixar, ela tinha muito medo que desvirtuasse. É um livro fofinho, imagino, né? Mas tá aí. Carregando uma maleta e um guarda-chuva, Mary Poppins entra em cena voando. Gravada no imaginário das crianças de várias gerações, essa chegada fabulosa e peculiar da babá da família Banks abre as portas para muitas outras surpresas e aventuras, como a história da vaca dançante, o aniversário no zoológico, um chá da tarde nos ares, delicados remendos no céu noturno. Mary Poppins é durona e misteriosa e absolutamente irresistível. Publicado em 1934, o livro foi um sucesso imediato e desde então fascina leitores de todas as idades. Vamos ver um pouquinho das ilustrações, ó. Esse tipo aqui de ilustraçõezinhas. Também tem notas de rodapé. Fofinho, né? A famosa história da babá, né, que vem para salvar uma família disfuncional. Isso depois virou um grande gênero, né, do cinema de sessão da tarde. Tem também um marcador de acetato, certo? Muito que bem. E essa caixa é grande, pesada, eu acho que ela tem mais de um livro dentro. Nossa, um monte de livros dentro. Vamos olhar. Nenhum deles
tem nenhum papelzinho junto. Bom, Elisa Lispector. Elisa Lispector? Quem seria Elisa Lispector? No exílio. Elisa Lispector nasceu em Savran, na Ucrânia, em 1911. Seria ela irmã da Clarice? Só pode, né? Ainda pequena, emigrou para o Brasil. Estudou no Conservatório de Música e lecionou crianças em Recife. Muito bem. Estreou na literatura em 45 com o romance Além da Fronteira. Ela publicou vários livros, foi premiada. Ao todo escreveu 12 livros. No Exílio é o seu livro autoficcional. No Exílio, de Elisa Lispector, é um importante registro histórico sobre a resistência e a imigração judaica. Narra de forma ficcional a saga da família Lispector, do leste europeu até o Brasil. A presente edição conta com a apresentação inédita de Benjamin Moser, escritor e biógrafo da irmã mais jovem da autora, Clarice. Então é isso. Após receber alta no sanatório, Lisa, mulher judia, será que é ela? A Elisa? Ou será que é a mãe delas? Não sei, não tá claro. Começa a recordar o período de perseguição contra os judeus, deflagrado após a Revolução Russa, que obrigou a família a deixar a Ucrânia e imigrar de vilarejo em vilarejo pela Europa ao lado de milhares de pessoas na mesma situação. Sem ter mais onde se refugiar, Lisa e sua família seguem para as Américas e desembarcam em Maceió. No Brasil, os dias são mais tranquilos, embora o passado recente ainda a atormente e ela não consiga encontrar uma explicação para o sem fim de horrores em sua história, que é também a do seu povo. Só pode ser então a própria Elisa. É que aqui tá escrito diferente, tá escrito Lisa com 2 Es. É um nome diferente, mas eu acho que deve ser apelido da Elisa. É isso. Interessante, gente. Nunca tinha ouvido falar. E essa edição tem algumas fotografias da família, das irmãs. O próximo é um livro de Graciliano, O Prefeito Escritor, 2 retratos de uma administração. Que coisa! Será que... Eu acho que eu sei o que é isso aqui. Quando a gente lê sobre... são os relatórios. Quando a gente lê a biografia do Graciliano Ramos... ele foi um autor que passou a ser conhecido como escritor assim já com seus quase 40 anos, né? Mas ele sempre escreveu, só que não era conhecido, não era publicado. Quando que ele chamou a atenção pela primeira vez foi quando ele foi prefeito da cidade onde ele morava, que é Palmeira dos Índios, é isso, né? Palmeira dos Índios. Ele foi eleito prefeito. E aí, ele fez uma coisa incomum, que nenhum prefeito fazia. Seja de cidade grande, pequena, nenhum fazia isso. Ele mandou... Palmeira dos Índios. Ele mandou pro governador do estado da Paraíba... Do Alagoas, perdão. É o estado do Alagoas. Ele mandou relatórios, dando conta dos trabalhos que ele estava fazendo na cidade, né? E ninguém fazia isso. Pelo menos não fazia isso direito, né? E ele escreveu de próprio punho e chamou atenção porque ele escrevia de um jeito gostoso. Ele escrevia tão bem, com sabor, assim, as palavras, que o relatório chamou atenção quando chegou lá no Palácio do Governador. E eu não sei se o próprio governador ou alguém leu e achou aquilo tão bem escrito, tudo que fez publicar esses relatórios em jornais da capital. E depois esses relatórios foram republicados em jornais do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil nessa época. A gente tá falando dos anos 30. E... 1930, olha isso. E assim ele despontou, assim ele chamou a atenção pela primeira vez de um editor lá no Rio de Janeiro, que falou, pô, esse cara escreve bem, será que ele tem livros publicados? Ou que ele quer publicar algum livro? E olha que pontapé inicial, né? Nunca tinha visto publicação desse trabalho. Bom,
Continuando aqui. A Mulher e a Mãe, de Elizabeth Badinter. A Mulher e a Mãe, O Conflito. Tá bem difícil de ler, hein? O Conflito. Aparentemente o nome do livro é O Conflito, que é só isso que aparece na lombada. E A Mulher e a Mãe é um subtítulo. Acho que é isso. Pelo selo Rosa dos Tempos. É um livro de filosofia. A Elizabeth Badinter é francesa, filósofa, historiadora e escritora, uma das vozes mais importantes e controvertidas do movimento feminista francês. Desde os anos 80 publica livros sobre o feminismo e o direito das mulheres. Vamos lá. O Conflito. A Mulher e a Mãe, da filósofa Elizabeth Badinter, figurou em primeiro lugar na lista de mais vendidos da Europa como uma das críticas mais importantes sobre a maternidade. Escrito em 2010 e brilhantemente atual, este best-seller reúne argumentos que tentam recolocar a mulher em sua trilha para a liberdade, dando um passo além em relação às conquistas recentes que transformaram o seu modo de vida. Dos métodos anticoncepcionais às melhores posições no mercado de trabalho. Para Badinter, a maternidade é a última instância em que ainda prende as mulheres em antigos papéis, que em sua maioria já são revisados. Embora mudanças pontuais tenham ocorrido nas últimas décadas, a ideia de mãe ainda permanece arraigada a valores que não correspondem à posição social da mulher contemporânea. Além de reacender a chama naturalista, que coloca a mulher como mãe em potencial, portentosa do dom natural de dar à luz, essa idealização impõe uma série de obrigações e dilemas sem que haja abertura para outras possibilidades de maternidade. A partir disso, a autora apresenta um argumento original sobre o propósito de ser mãe. Interessante. Não sei o tanto que é acessível, se é um trabalho assim muito acadêmico. Parece ser bastante acadêmico, ó. Tem gráficos. Já assusta um pouco, mas são só aqueles, acho que não tem muitos gráficos. E prosseguindo aqui, um outro livro completamente diferente dos anteriores. Tem 2 animais extintos, um tigre de dente de sabre, um mamute. A Ascensão e Reinado dos Mamíferos, das sombras dos dinossauros até nós, de Steve Brusatte. Paleontólogo. Gente, isso vai me lembrar os vídeos do Pirula, que eu sempre assisto. Paleontólogo na Universidade de Edimburgo e especialista em evolução dos dinossauros. É autor do best-seller internacional Ascensão e Queda dos Dinossauros. Consultor de paleontologia da franquia de filmes Jurassic World. Ele descobriu dinossauros em vários lugares do mundo, além de vários ancestrais de mamíferos. Então, isso aqui é um livro de divulgação científica. Adorei. Também tem umas ilustrações aqui na porção central. E vamos lá. Os humanos são herdeiros de uma dinastia que reina no planeta há quase 66 milhões de anos, sobreviventes do cataclismo de fogo e eras glaciais. Os mamíferos. Nossa linhagem inclui tigres de dentes de sabre, mamutes lanosos, tatus do tamanho de carros, ursos 3 vezes mais pesados que um urso pardo, roedores inteligentes que sobreviveram ao Tiranossauro Rex e outros tipos de humanos, como os neandertais. Na verdade, a humanidade e muitos dos adoráveis mamíferos com quem partilhamos o planeta hoje, inclusive eu tenho um que está dormindo aqui embaixo, dormindo pesadíssima aqui embaixo, a minha mamífera, como leões, baleias e cães, representam apenas uma fração dos sobreviventes de uma árvore genealógica extensa e surpreendente que foi podada pelo tempo e pelas extinções em massa. Mas a pergunta que não quer calar é: como exatamente chegamos até aqui?
Tem um vídeo famoso do Pirula que é Evolução e Expansão dos Mamíferos, que eu adoro. Eu vejo, eu não entendo tudo. Aliás, eu entendo bem pouco, né, dessa linguagem científica, mas eu adoro, eu acho interessantíssimo. E eu acho que deve tratar dos mesmos assuntos, né? E agora, bom, não vai dar, esse vídeo já está com meia hora aqui de gravação. Não vai dar para eu mostrar tudo aqui da pilha, mas vamos abrir aqui um último, que também é da Companhia das Letras. Vamos ver o que é isso. Olha! Livro do Salman Rushdie. Aquele super polêmico escritor que recentemente sofreu um atentado horroroso. Ele perdeu um olho, inclusive, no atentado, porque ele tá jurado de morte. O Salman Rushdie, ó, já tem uma foto aqui atualizada com ele usando um tapa-olho como um pirata. Ele é nascido em Bombaim, na Índia, em 1947. Ele é originário de uma família muçulmana, liberal e abastada, ou seja, ele não é daquela porção da população indiana que pratica o hinduísmo, mas a população muçulmana na Índia também é enorme, enorme, enorme. E aos 13 anos ele foi estudar na Inglaterra. Em 68 formou-se em História em Cambridge. Mas aí começou a escrever nos anos 70. Aqui não tá falando sobre isso, mas ele escreveu um livro que... Versos Satânicos, eu acho, que foi considerada pela comunidade muçulmana muito ofensiva, e desde então ele tá jurado de morte. E recentemente ele sofreu, aqui não tá falando nada disso, mas ele recentemente sofreu um atentado, ele sobreviveu por milagre, porque foi na cabeça, assim, ele perdeu um olho. Mas tá aqui, Faca é o nome do livro. Reflexões sobre um atentado. Tudo isso aqui que eu tô falando. Vamos ver mais informações. Em 14 de fevereiro de 1989, o principal líder da Revolução Islâmica no Irã, o Ayatollah Khomeini, emitiu uma fatwa contra Salman Rushdie, ordenando que tanto o autor quanto a equipe que trabalhara na publicação do livro Os Versos Satânicos fossem assassinados. Fato é isso, é uma sentença de morte. Por mais de 30 anos, Rushdie viveu sob a sombra dessa ameaça, até 2022. Enquanto dava uma palestra sobre a importância de garantir a segurança dos escritores em uma cidade no estado de Nova York, olha que ironia, né? Rushdie foi confrontado por sua própria sentença de morte. Um jovem rapaz norte-americano, nesse livro chamado apenas de A, esse A não se deu ao trabalho de se informar a respeito do homem que decidira matar. Ele próprio admitiu que mal havia lido 2 páginas dos seus escritos e assistira a alguns vídeos no YouTube, e isso lhe bastou. Daí podemos deduzir que qualquer que fosse a razão do ataque, não era sobre os versos satânicos. Pela primeira vez desde o atentado, Rushdie compartilha sua experiência de sobreviver ao pretenso destino. Dividido em 2 partes, Faca narra, em detalhes inesquecíveis, os momentos imediatos que sucederam ao ataque, bem como o processo de recuperação física e psicológica do escritor. Pesadíssimo, né? Pesadíssimo. E assim encerramos, né? Não vai dar tempo de mostrar esses, mas eu volto na outra semana com mais livros aqui pro nosso quadro Novidades Literárias da semana. Todos os livros, vocês sabem, estão aqui embaixo na descrição para vocês comprarem, seja na Amazon, seja na estante virtual, as 2 livrarias parceiras do canal. Você escolhe aí a melhor opção para você. E obrigada aos padrinhos, que agora são apoiadores. Eu ainda tenho essa mania de chamá-los de padrinhos e madrinhas, né? Obrigada aos apoiadores, os nomes de vocês vão aparecer aqui no final. Muito obrigada. Se você gosta do trabalho que eu faço, se você considera que tem importância, se você acha que faz sentido para você, conheça a minha campanha lá no Apoia-se e
Participe, contribua e concorra aí a várias recompensas legais, sorteios exclusivos, entrega de livros. É bem bacana. Um beijo, gente. Até a próxima.